Tá na hora de Hellblade. Eu sou apaixonado por Hellblade 1 Senua's Sacrifice. Eu sou apaixonado por Senua. Não é à toa que no meu Instagram, antes mesmo de eu começar a focar em Halo, eu postava tipo fotos dentro do jogo, assim, screenshots, fotos de photo mode. E uma das primeiras fotos do canal, do Instagram, é sobre Hellblade. Eu tenho uma foto aqui, deixa eu achar. As primeiras 3 fotos do meu Instagram é de Hellblade. As primeiras 3 fotos que eu postei no meu Instagram é de Hellblade. Citando algumas frases, né? Mas tem uma delas aqui que é a minha favorita. Que eu acho que eu postei até na minha conta do Instagram particular. Essa aqui. Essa foto aqui que eu tirei. Que eu peguei toda uma citação do jogo. E eu vou ler um pouco pra vocês. Hellblade, eu não sei vocês. Mas eu quero saber um pouco qual é a expectativa de vocês pra Hellblade. Vocês jogaram primeiro? O que é Hellblade pra vocês? Não, eu vou ter agora, Rick. Eu vou começar a falar agora do segundo semestre. E minha esperança, né, de que final do ano, em novembro, tenha Hellblade. Eu acho que tá na hora. Hellblade 1 Senua's Sacrifice lançou em 2017, já faz um tempo. A Microsoft comprou a Ninja Theory em 2018 e eles anunciaram o desenvolvimento de Hellblade 2 no The Game Awards de 2019. Então, se a gente for parar para contar do momento que eles anunciaram, já tem 4 anos. 3 anos e quase 4 anos. Se eles começaram a desenvolver antes, desde a compra da Microsoft, o que eu acho que é o caso, então a gente está falando de 2018, porque eles anunciaram a compra da Ninja Theory em junho de 2018. Então eu acredito que o início do desenvolvimento de Hellblade começou aí, 2018. Então a gente está falando aí de 4 anos inteiros para 5 anos. De um jogo que é linear de ação e aventura. Eu acho que tá na hora. Eu acho que... Vocês não acham? Que tá na hora de... Acho que dá pra lançar Hellblade no final do ano, né? E assim, eu quero perguntar, fazer um questionamento pra vocês. Pra vocês, o que é Hellblade? O que mais me fascina sobre Hellblade, mais do que apenas a direção de arte, a narrativa, desculpa, a trilha sonora, o design de som, a atuação da Senua, da atriz. Eu gosto muito da gameplay do primeiro, do combate. Eu acho que é um combate simples, é um combate repetitivo, mas é um combate visceral. É um combate muito realista, brutal. E eu acho muito louco. Mas mais do que tudo isso, o que mais pessoalmente me fascina sobre Hellblade é o estudo aprofundado que ele tem sobre problemas mentais. Para alguns isso pode não parecer relevante, mas eu tenho certeza que para a desenvolvedora, para Ninja Theory, que é o foco do estudo de problemas mentais. Então, eu vou ler a postagem que eu fiz no Instagram, isso eu postei em 2019. 13 de novembro de 2019 eu fiz essa postagem. Eu vou ler a frase que tem no jogo que eu postei em inglês. E depois eu leio o texto traduzido. Never forget what it's like to see the world as a child, Senua. Where every autumn leaf... Eu vou até tirar a música. Where every autumn leaf is a work of art. Every rolling cloud, a moving picture. Every day, a new story. We too emerge from these magics like a wave from the ocean, only to return back to the sea. Do not mourn the waves, the leaves and the clouds, because even in darkness, the wonder and beauty of the world never leaves. It's always there, just waiting to be seen again. E aqui o que eu escrevi depois. Depressão é a doença que mais cresce no mundo e é por muitos tratada levianamente. Eu mesmo tratei de forma omissiva. E quando me deparei, um amigo já se foi por ela.
Um amigo meu da escola, que foi até monitor comigo na época de viagens, morreu por depressão. E até então, eu levava a sério, claro, acreditava na situação, mas nunca, talvez nunca da forma como deveria. Tô até arrepiado aqui. Hellblade sempre me faz refletir e entender como deve ser a vida das milhares de pessoas que sofrem dessa e de muitos outros problemas mentais que nunca devem ser tratados como forma de abominação ou fraqueza, mas sim como algo sério a ser tratado e respeitado. Para vocês que não conseguem mais encontrar uma luz no fim do túnel, eu traduzo o seguinte trecho acima, e que sempre lembrem que, abre aspas, nunca se esqueça de como é ver o mundo como uma criança, Senhor, onde cada folha de outono é uma obra de arte, toda nuvem rolante uma imagem em movimento, todos os dias uma nova história. Nós também emergimos dessa mágica, como uma onda do oceano, apenas para retornar ao mar. Não lamente as ondas, as folhas e as nuvens, porque mesmo na escuridão, a maravilha e a beleza do mundo nunca saem. Está sempre lá, apenas esperando para ser vista novamente. Fonte: Hellblade: Senua's Sacrifice. Para mim, Hellblade é mais do que um jogo. É uma lição de vida, é uma mensagem sobre depressão, sobre problemas mentais. O estudo que a Ninja Theory fez para desenvolver Hellblade é tão profundo, é tão detalhista e tão respeitoso que não é à toa que Hellblade hoje em dia é usado como estudo em faculdades de psicologia. Um jogo. Por isso que eu falo, Hellblade para mim não é um jogo apenas. É um caso de estudo em faculdades, na academia de psicologia, talvez de humanas no geral, de direito, quem sabe. É um estudo minucioso, detalhista e aprofundado sobre uma pessoa que tem problemas mentais, que tem dissociação da realidade, esquizofrenia e depressão. O que a Ninja Theory fez com Senua's Sacrifice, eu acho que eu sempre falo isso para as pessoas que vão jogar Hellblade. Não vá achando que vai ser um jogo de ação e aventura. Tem combate, tem puzzles, tem luta com boss, tem. Mas a proposta de Senua's Sacrifice, principalmente do primeiro, que era um jogo mais independente, é ser um estudo e te colocar nos pés e sentir o que uma pessoa que tem esquizofrenia sente. É sentir o que uma pessoa que tem problemas mentais sente. Então, falando do de Hellblade, eles criam uma personagem fictícia, que é a Senua, que ela é uma celta, no período das invasões vikings. Ela tem todos esses problemas mentais, ela tem esquizofrenia, ela tem depressão, dissociação da realidade. E a vila dela, o próprio pai dela, vê ela como uma doença que pode se espalhar e matar a vila. No jogo, o pai dela e a própria vila chamam o que tem dentro dela como a escuridão, como um problema mental, como se fosse culpa dela, como se a culpa de tudo que acontece com ela e do que acontece com a vila seja por conta dos problemas mentais que ela tem. Que na época as pessoas não sabiam. E isso é uma realidade. Até começarem, até Freud, até existirem estudos de psicologia, não se sabia de problemas mentais, certo? Esquizofrenia, depressão. Sempre a culpa era da pessoa, falar que ela estava sendo possuída e, enfim, etc. Então Hellblade te coloca nos pés dessa personagem para você sentir tudo que ela sentiu. Quando a vila dela é atacada pelos vikings, o amor da vida dela morre e toda a família, né, pega fogo, ela foge pra floresta e lá ela acaba encontrando o Druth, que é o narrador de Hellblade. E ele passa a contar pra Senua todos os contos da mitologia nórdica. A Senua, com o trauma de ver o amor da vida dela morrer, de ver a família dela morrer, a vila queimar, e de estar sozinha e de ter todos esses problemas mentais, ela passa a associar os contos que ela escutou do Druth, da mitologia nórdica, e fazer uma relação deles com a própria vida. Então ela passa a acreditar que cabe a ela levar a cabeça decepada do amor da vida dela, o crânio, para Hel, que seria o submundo da mitologia nórdica. Entregar para a deusa da morte, que ela poderia ressuscitar o seu amor. Nessa aventura, você vai passando por lutas e momentos, né, com luta contra o Varrovan, contra o Surtur, que são alegorias do que ela viveu. Então o Surtur, que é o deus do fogo, na mitologia nórdica, o gigante de fogo, a luta, todo momento que você vai encontrar ele, é uma representação do momento que os vikings invadiram a vila dela, né, e atearam fogo. O momento que você luta com o deus da ilusão, o Varrovan,
é um momento, é uma alegoria, uma representação do momento que ela foi estuprada na floresta. Então, a quantidade de metáforas, alegorias e aprofundamento que Hellblade tem em psicologia, em estudo de doenças mentais, em desenvolvimento de personagem, é surreal. Quando você vai ler os relatos de pessoas na vida real que têm esquizofrenia e jogaram Hellblade, elas falam, elas agradecem por existir esse jogo, porque ao longo do jogo você vê a Senna sofrer, você vê ela passar por um monte de perrengue, mas ela tem uma força de vontade que é surreal. É provavelmente uma das melhores personagens femininas já feitas na cultura pop, assim, sabe? É uma personagem que consegue superar a própria doença mental e aceitar a doença dela. Quando chega no final e você acha que ela superou assim e acabou, não, não acabou, mas ela aceita. Ela supera todos os traumas e aceita a sua condição e passa a usar a condição dela na vida dela. Cara, é uma mensagem tão foda que tem no final de Hellblade. E uma característica que é animal de Hellblade. Quando você vai jogar, eles fazem uma captura de som em 3D de 360 graus para você ouvir vozes no fone. Então, quando você joga Hellblade, o recomendado é que você jogue de fones de ouvido. Por quê? Porque você escuta as vozes que a Senna escuta, que é uma característica de esquizofrenia, você escuta elas como se ela estivesse escutando. Então você escuta de pontos diferentes do fone de ouvido, você escuta mais para frente, mais para trás, às vezes sussurrando no seu ouvido, às vezes falando alto. E isso entra não apenas como elemento de narrativa, mas como elemento de gameplay, de jogabilidade. Então você está no meio da batalha e algum inimigo vai te bater pelas costas, você não tá vendo, não tem nenhum aviso no jogo que alguém vai te bater atrás, você tem que escutar. Então uma das vozes, tem várias vozes diferentes que você escuta. É uma voz que meio que te avisa e vai falando com você, às vezes vai te questionando, vai falando que você não consegue fazer o que você tem que fazer. E quando algum inimigo, por exemplo, vai te bater pelas costas, sussurra no seu ouvido, tipo, cuidado, atrás de você. Então não é apenas um elemento de narrativa, é um elemento de jogabilidade, a característica da esquizofrenia. E é espetacular o que eles fazem em Hellblade. Não é à toa que posteriormente Hellblade, como eu disse, ele é usado como estudo de caso, estudo de doenças mentais em Oxford. A Ninja Theory tem uma parceria com a Universidade de Oxford para o desenvolvimento dos jogos. Após Hellblade, a Ninja Theory está fazendo outros projetos, como Project Mara, que é um jogo de terror psicológico, que aborda doenças mentais, que talvez saia esse ano. Tem o Project Insight, que eles fazem doações e caridades e apoiam pessoas com doenças mentais. A sensibilidade da Ninja Theory com esse assunto e a preocupação dela de ter especialistas no desenvolvimento do jogo para abordar esse tema, pra mim é de bater palma, assim. Por isso que eu falo que é Hellblade, e eu acho que isso deturpa muito a imagem das pessoas, achando que tipo, vai jogar só porque quer jogar um jogo, ou sair dando porrada, enfim. Tem jogos que são assim, sabe? Se você quer um jogo assim, vai jogar outra coisa, vai jogar Diablo, vai jogar... Se você quer sair dando tiro, vai jogar Halo, sei lá, não sei. Mas Hellblade não é sobre isso. Tem isso, mas não é sobre isso. Então quando você acha que muda a chave, a perspectiva de como jogar Hellblade e de como ver a proposta, eu acho que engrandece muito a experiência. Agora, Hellblade 2, que talvez saia no final do ano, agora, desde 2018, com um investimento fortíssimo financeiro da Microsoft, há muitos anos eles estão postando vídeos de estar fazendo o jogo com parceria com a Universidade de Oxford, com psicólogos. Lembrando que é um estúdio reconhecido antes de Hellblade por fazer jogos de ação, porradaria, como o Devil May Cry. Promete ser especial. Promete ser único e muito grandioso. É meio que esse meu diálogo sobre Hellblade, que eu acho que as pessoas... Muitas pessoas que eu vejo que vão jogar Hellblade não entendem qual é a proposta do jogo, sabe? Rick,
é um motivo de eu gostar muito de Hellblade. Eu tenho um parente na minha família que tem esquizofrenia. E com Hellblade eu posso ter uma ideia de como esse meu parente se sente com essa doença. Exato. Essa é a proposta de Hellblade. Essa é a proposta. E de verdade, eu não conheço nenhuma obra que trate tão bem esse tema como Hellblade. Sem contar o gráfico, né? Que o gráfico não tem nem palavras, né? É simplesmente o jogo Hellblade 2, pelo gameplay que foi revelado, é simplesmente o jogo mais cinematográfico e realista já feito. Não tem nem o que falar. Fala, Purpose, Hellblade é incrível, não existe nada igual. Não, não existe. Não existe nada igual. Como eu disse, existem coisas iguais e até bem melhores que Hellblade quando a gente fala de jogabilidade, quando a gente fala de quebra-cabeça, de combate, de aventura. Tem muitas coisas que são melhores que Hellblade. Mas não existe nada na indústria dos games que trate um tema de forma tão respeitosa como um tema de doenças mentais como Hellblade. Que não é à toa que o primeiro, ele, como eu disse, é uma proposta para você entrar nos pés de uma pessoa que tem esquizofrenia. E o que eles conseguem fazer é inacreditável. E eu não espero nada menos na sequência. E é esse meu diálogo sobre Hellblade. O que vocês acham? Dá para encerrar o podcast falando sobre isso.